Essa noite nós vamos falar sobre o perfil do servo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Você observa que atrás de mim tem uma imagem. Essa imagem tem uma pessoa carregando ali uma carrocinha, né? Uma carriola, um carrinho de mão, né? Cada lugar tem um nome diferente. E é mais ou menos isso que é o serviço na igreja. É o serviço no reino de Deus. O serviço no reino de Deus, ele deixa todos nós numa posição de igualdade. Diga amém. Aquele que está aqui, aquele que está na célula, liderando uma célula, aquele que é o anfitrião de uma célula, aquele que está servindo a água, ele se coloca na mesma posição por conta do serviço. E à medida que você vai avançando e crescendo no processo de transformação, de maturidade cristã na sua vida, Deus vai te dando mais responsabilidades. Deus vai colocando sobre as suas mãos mais responsabilidades. Amém? Vamos começar falando desse homem chamado Levi, que muita gente acha que levita é os que tocam na igreja, né? E eles colocam esse fardo sobre as equipes de música da igreja, quem dança na igreja, quem trabalha com intercessão na igreja. Mas ouça o que eu vou dizer essa noite para você: o serviço no reino de Deus é para todos. Somos um reino de sacerdotes, reino de levitas. Jesus nos comprou para sermos todos sacerdotes, todos exercermos paternidade, todos exercermos liderança em níveis diferentes, mas todos fomos chamados para exercermos liderança. Isso tem a ver com serviço. É óbvio que tem pessoas que, quando elas se convertem, elas já não abrem muito o coração para o serviço, porque elas estão começando num processo de transformação. Então o que acontece? Ela quer experimentar um pouco mais, para ver se aquilo tem um gosto, um bom sabor. Mas não é um café bom sabor não, tá? Para ver se aquilo de fato vai fazer diferença na vida dela. Então o que ela faz? Ela observa aquele que ensina. Se aquele que está ensinando sobre alguma coisa na igreja local, se ele é um exemplo, aquele novo que está chegando vai pegando gosto e vai querendo fazer igual. Amém? Então, qual é o referencial do discípulo na célula? O líder. Quando eu falo referencial, eu estou me referindo agora a exemplo. Quem é o exemplo na célula? O líder. Qual é o segundo exemplo que o discípulo tem na célula? O discípulo tem na célula, como segundo exemplo, aquele que tem mais tempo de caminhada com Cristo, aquele que é mais maduro. Na sua célula tem alguém assim? Tem o seu líder e tem um que já tem um tempinho na igreja. Então esse também é um exemplo para ele. Alguns líderes precisam, em algumas oportunidades, tomarem um choque de realidade para perceber que Deus o colocou naquela célula para que ele contribua para o crescimento dos novos que estão chegando. Amém? Bom, mas vamos para o texto. Gênesis capítulo 29 diz assim. Quem achou, versículo 34, quem achou, diga amém. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora essa vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado.
por isso chamou de Levi. Amém? Só até aí. Observe bem. Assim como nós lemos no texto bíblico, Levi ele nasce carregando sobre si uma palavra de identidade e destino. Qual é o nome dele? Levi. Levi significa, o nome Levi significa aquele que nasce para unir, juntar. Olha o que Lia fala sobre Levi: agora, esta vez, se unirá o meu marido a mim. Lia, esposa legítima de Jacó, a quem Jacó casou primeiro, apesar dele nutrir em seu coração sentimentos por Raquel, foi com Lia que Jacó se casou, e com ela que ele teve um outro filho chamado Judá, da qual descende a linhagem de Jesus na terra. Também foi Lia enterrada com honras, ao contrário de Raquel. Raquel, como diz o texto em Gênesis 49, versículo 31, diz que ela é enterrada à beira do caminho. E Raquel, ao morrer, ela morre exatamente no parto de Benjamim. Mas quando Benjamim está nascendo, Benjamim nasce, Raquel olha e diz assim: este é o filho da minha dor. Raquel abre a boca e lança uma palavra de identidade e destino sobre Benjamim, dizendo que esse é filho da dor. Já pensou você colocar o nome do seu filho Dozinho? Dolores, das dores. Já pensou sua mãe chamar você filho da minha dor, vem aqui? Fardo pesado. Mas naquele momento Jacó já está bem amaciado, bem mais maduro, bem mais trabalhado por Deus. Ele levanta do seu leito de passividade e ele diz: não, o nome dele será Benjamim, filho da minha mão direita. Isso quer dizer, o filho da minha bênção. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é palavra de destino, de identidade. Quando Levi nasce, Lia olha para ele e diz: você se chamará Levi, aquele que ajunta, aquele que ajuda a unir. Desta vez o meu marido se unirá a mim. Quando a gente fala de Levi na Bíblia, e quando a gente vê que é a tribo de Levi que se torna uma tribo de exemplo para Israel, quando a gente vê que Deus pega a tribo de Levi e diz à tribo de Levi que Levi seria um exemplo e que a herança da tribo de Levi seria ele mesmo. Deus falou isso. A herança dos levitas sou eu mesmo. A herança deles é o Senhor. Quando você vê que Deus olha para os levitas, reconhecendo essa identidade, esse destino, a gente percebe que Deus, agora já no Novo Testamento, lá como diz 1 Pedro escrevendo, agora somos um reino de sacerdotes, ou seja, um reino de levitas, um reino de servos que servem. Esse é um modelo para toda a igreja. Quem resolve ficar fora disso, não é filho em que tem a sua característica de filho.
quando o filho é obediente, quando ele não é obediente, ele é conhecido como rebelde. Mas no final eu vou falar um pouco sobre isso. Percebemos que quando a gente estuda a história de Levi, é muito mais profunda do que a gente imaginava. Levi recebe uma palavra de identidade e destino. Quer ver uma coisa? Você sabe o significado do seu nome? Quem sabe o significado do seu próprio nome aqui? Levanta a mão. Você vai perceber que naquilo que é o significado do seu nome, ao decorrer dos anos, você viveu o contrário daquilo que significa o seu nome. Até que Cristo se manifestou na sua vida, trazendo você de volta ao propósito original do qual você nasceu. Estava eu ministrando um dia em outro lugar, e uma irmã, eu estava muito perto assim, eu estava num lugar mais baixo, e eu disse assim, fiz a mesma pergunta que fiz para vocês, e eu disse assim, irmã, qual é o significado do seu nome? Ela disse, né? O significado do nome dela tinha a ver com vida. E aí eu disse assim, alguma vez a senhora já pensou em se matar? Ela disse, já pensei, várias vezes, me matar. Eu falei, depois que a senhora encontrou com Jesus? Nunca mais pensei em me matar. Porque Jesus traz de volta aquilo que é propósito original para vivermos. Já o inimigo da sua alma, ele faz e planeja ciladas para manter você distante desse propósito original. Levi nasce com a palavra de destino. Você nasceu para unir, você nasceu para juntar a esposa com o esposo. Dá para entender? Dá para entender aí? A igreja com Cristo. E aí, o diabo trabalha na vida de Levi. E a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Gênesis capítulo 34. Abra sua Bíblia aí. Diz assim, palavra do Senhor. Certa vez Diná, filha de Lia, que dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou-a. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor, siga-me aquela moça, para que seja minha mulher. Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso, esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele, para que seja sua mulher. Case-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês, habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse a seu pai e aos irmãos de Diná, concedam-me este favor.
e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiser o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com o que, irmãos? Com o que? Falsidade a Siquém, a seu pai amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidado todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tornaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu um bom amor, e o seu filho Siquém, o jovem que era mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos e disseram: estes homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. E seu gado e suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Concitamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade. Portanto violaram a sua irmã, as suas ovelhas, as suas vacas e os seus jumentos, e o que havia na cidade no campo tomaram. E todos os seus bens e todos os seus meninos e suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia na cidade. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: devia ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Aleluia. Só até aí, amém? Você dormiu ou você está acordado? Aleluia. Está acordado? Amém. Aleluia. Todos os pais que estão aqui hoje esperam que os seus filhos sejam obedientes. Todos os pais aqui esperam que os seus filhos respeitem as suas decisões. Aí eu quero abrir um parêntese aqui para falar só uma palavrinha para os adolescentes e para os jovens que estão tudo aí afoito, querendo namorar e tudo, né? E eu vou dizer para você uma coisa: se você não ouvir seu pai agora, você pode ouvir coitado lá na frente.
Se você não obedecer seu pai agora, se você não observar o conselho do seu pai agora, você pode trazer muito dano para a sua família. Fecha o parêntese. Não foi este o caso de Levi. Levi, junto com Simeão, ele trama um plano, uma situação. E você viu o que aconteceu. Levi, ao invés de exercer liderança para promover unidade na sua família, ele exerce liderança junto com Simeão, exatamente para ir contra o conselho do seu pai, contra o que seu pai tinha já acordado. E como um filho desordenado, olha o que acontece. Vamos destacar apenas 5 atitudes aqui. A gente podia ficar destacando várias, mas só 5 atitudes dos filhos de Jacó. Primeiro, eles usaram de um mandamento de Israel para enganar e promover morte. Fala para o seu irmão assim: olha, cuidado com o que você usa da palavra de Deus no meio da igreja de Cristo. Eles chegaram e disseram assim: olha, vocês vão ter que todos serem circuncidados. Por que todos deveriam ser circuncidados? Porque eles sabiam que todos os homens estariam numa condição despreparada para a guerra. Seria um alvo fácil. Essa foi uma das matanças mais terríveis no Velho Testamento, na história do povo de Israel. Uma das mais covardes. Primeiro destaque: eles usaram de um mandamento de Israel para enganar e promover morte. Segundo, eles não respeitaram a decisão de seu pai Jacó. Terceiro, eles agiram covardemente. Quarto, eles tomaram para si o que não lhes pertencia, o que não foi conquistado com seu esforço. Se fosse nas leis penais do nosso país, nós poderíamos chamar isso de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mataram todos os homens e levaram tudo o que eles tinham. E a quinta coisa que a gente pode destacar é que eles eram filhos descontrolados, extremamente entregues a si mesmos. Preste atenção, você que é líder. Aleluia. Presta atenção, você que é líder. Sonde bem seu coração, para você não perder o controle. Do que eu estou falando? Estou falando sobre o caminho, o nosso jeito de ser igreja. Nós aqui temos um jeito de ser igreja. Nós somos uma igreja em célula. Nós não somos uma igreja com célula. Nós somos uma igreja em célula. O nosso alvo é célula, porque cada célula é um lugar onde as pessoas vão entrar e encontrar abrigo, aceitação, perdão, encorajamento. Amém? Esse é o nosso alvo. Você que é líder precisa entender isso e dar o seu sangue por isso, seu vigor, sua força. Tudo isso precisa ser empregado naquilo que é o nosso foco. Amém? Podemos dizer que nós temos mais de 80 pontos de pregação na cidade. 80 pontos de pregação na cidade. Você sabe o que é isso? Igrejas convencionais, elas têm um ponto aqui, que é o ponto da igreja, do prédio da igreja. Abre uma congregação ali, outra ali. Os irmãos estão satisfeitos.
Mas deixa os irmãos para lá, não estou falando deles, estou falando de nós. Nós temos 80 pontos de pregação da palavra de Deus, um lugar de abrigo, de refúgio, para aquele que quer encontrar Jesus. Oitenta pontos, onde as pessoas podem dizer assim: eu quero me arrepender dos meus pecados. Elas vão encontrar nesse lugar, um lugar propício para isso, onde a palavra é semeada no coração delas. Por isso eu não posso pensar que eu posso ter alguma escolha, eu que sou líder, que eu posso ter alguma escolha em permitir que eu tome o controle de alguma coisa. Quando eu falo disso, irmãos, por favor, me entenda. Quando um estudo desse é entregue na sua mão, esse estudo não é entregue para você pensar assim: será que é de Deus eu ministrar essa palavra? Aleluia. Acho que Deus está falando comigo, vivas. Que Deus está falando comigo. E deve ser para Ele ministrar-te. Outra palavrita pequenita, hervindo o coração de Deus. Aleluia. Não, essa palavra é para você semear na célula. Tem uma direção de Deus aqui. Aleluia. Quando você abrir a sua boca: mas eu também não posso fazer nada diferente. Com relação a isso aqui, não. Se você fizer, você está perdendo o controle. Porque esse é o nosso jeito de ser igreja. Esse é o nosso jeito de ser família. Existe um Jacó sobre nós, que está dizendo: não vá até aí. Existe um Jacó sobre nós que está dizendo: eu fiz um acordo com eles, me obedeça. Aleluia. Quando a gente vai falar de serviço na igreja, muitos pensam assim: deve ser para ajudar a carregar uma carrada de bloco, de cimento, de areia. Aleluia. Eu fui, irmãos, glória a Deus, com minhas mãos de príncipe. Fui capinar a lateralzinha, só um pedacinho ali da igreja, da lateral ali sábado. E capinei, coisa de umas 2 horinhas só. Aleluia. Fiquei todo estragado. Minhas costas estão aqui arrasadas até hoje. Aleluia. Criei um calo na mão que virou uma ferida. Glória a Deus. E engraçado é que eu mostrei para Mel o calo na mão. Aí Mel falou assim: meu amor, para curar um calo, só outro calo por cima. Deus está tratando o meu coração. Aleluia. Só que não é só disso. Serviço na igreja envolve isso, mas é muito maior do que isso. Serviço na igreja tem a ver com ligar pessoas a Jesus. É pegar a pessoa que está começando a caminhar e dizer: eu quero ser Levi na sua vida, eu quero te unir ao esposo. Aleluia. Então vem comigo que eu vou te ensinar. Leva ele para conhecer Jesus. É que você faz isso. Você não pode ser um filho descontrolado. Aleluia. Você não pode ser um marido descontrolado. Você não pode ser uma esposa descontrolada. Controla. Não pode. Deus precisa agir na sua vida. Como é que você acha que Deus vai tratar isso em você? Deus vai colocar Jacó para dizer para você: filho, vai por aqui, porque esse caminho é bom. Anda por aqui, filhão, que vai dar certo.
Quando eu converso com alguns adolescentes, teve uma adolescente que me procurando, eu estou gostando de uma pessoa. Falei, aleluia, eu também gosto de muitas pessoas. Aleluia. Ele disse, não, você não está entendendo, eu estou gostando meio de verdade. Falei, glória a Deus, eu também gosto de verdade de muitas pessoas. André, fala sério, André. Tá bom, fala, o que está acontecendo? Não, é que... Falei, amém, glória a Deus. Não é pecado gostar de alguém. Aleluia, não é. Gosta mesmo, ora por ela. Glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, você está muito novo. Você tem que estudar. Você vai ter que trabalhar bastante. Você sabe quanto ela custa? Como assim quanto ela custa? Eu falo, quanto ela custa alguma coisa. Ou você quer ela de graça? Não, então vai estudar, vai trabalhar, vai honrar o Senhor, aleluia, vai servir na igreja, vai dar alegria para o seu papai que está lá no céu, aleluia, e espera o tempo de Deus. Esses dias eu peguei um adolescente, coloquei ele no carro, irmãos, falei, vamos dar uma volta, quero conversar com você. Aí, entrei no carro, deve ter gastado uns 20 reais de gasolina, rodei a cidade quase toda, de carro. Chegou uma hora, eu estava falando sobre isso, sobre o momento que não é o tempo. Eu parei o carro, estacionei o carro e disse assim, pega o volante agora, dirige aí, eu vou deixar aí, você vai dirigir. Não posso. Eu, não pode? Por que você não pode? Ele disse assim, não, porque eu não tenho carteira. Eu disse assim, você não tem carteira de motorista? Você sabe dirigir? Sei. Então dirige. Não posso. Porque não pode, porque não tem carteira. Não tem? Não. E por que você não tem carteira? Ele disse assim, porque eu não tenho idade. Aí eu disse assim, você entendeu o que eu estou querendo lhe dizer? Você pode até saber fazer algumas coisas, amém? Adolescente, aleluia. Adolescente já faz bebê, viu? Você pode até saber fazer algumas coisas, mas você não é autorizado para isso. Você não tem a carteira que te autoriza para fazer isso. Você não tem legitimidade para fazer isso. Você não tem idade para ser legítimo. Você não tem idade para ter autorização para fazer. Tem líderes que precisam entender essa verdade. Não podem ser descontrolados. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu já estou encerrando, viu? Eu acho que o pastor vai me dar mais 3 semanas para falar sobre isso. Vai apertando o seu cinto aí. Não falte na semana que vem não, aleluia. Tem mais aí para você. Filho Levi, que deveria promover união, juntar, ele faz exatamente o contrário. Um filho descontrolado, entrega a si mesmo, tomando decisões que prejudicariam os seus pais e toda a sua família. Olha o que Gênesis 49, pode abrir aí no sua Bíblia. Gênesis 49, versículos 5 e 7. Por causa dessas atitudes, olha o que acontece com Levi. Jacó vai proferir sobre Levi uma maldição. Uma palavra pesada sobre Levi e sobre Simeão. Gênesis 49, 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos. São o quê? Isso é óbvio, é ou não é óbvio? Isso é óbvio. O que Jacó está querendo dizer? Eles são semelhantes, eles são iguais. Em quê? Presta atenção. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma. Não
com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque o seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. O que Jacó está dizendo aqui, irmãos? Veja só, vejamos aqui, Levi recebe uma palavra então que carregaria violência, conselho equivocado, teimosia e divisão. Fale comigo: violência, conselho equivocado, teimosia, divisão. Pergunto para você: isso se parece com alguma coisa que você já presenciou na sua igreja ou na sua célula? Vai não, besta, deixa ele lá sozinho, ele marcou esse evento. Vai não, ó, vai não, não. Vai na célula essa semana? Vai não, nem te avisou, nem ligou para você. Vai não. É o celulão. Vai não. Tem outras coisas para fazer. Vamos para a pizzaria. Aleluia. Servos que deveriam unir, juntar, servir, fazem o contrário. Agem promovendo divisões entre os irmãos, muitas vezes para usurpar o lugar que não lhe é devido por direito conquistado, nem ordenado por seu pai espiritual ou líder. Isso traz um mal terrível para a edificação de uma igreja local, na qual conta com esses servos, levitas, sacerdotes, chamados para unir, juntar, promover a comunhão entre o esposo e a esposa, entre Cristo e a sua igreja. O diabo, nosso adversário, ele sempre age tentando desvirtuar ou desfazer aquilo que é propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Por isso eu quero dizer para você: abra bem os seus olhos, alinhe o seu coração de acordo com aquilo que é propósito de Deus, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Está difícil andar com teu líder? Quero dizer, pior seria sem ele. Teu supervisor é meio que... pior seria sem ele. Muitas vezes a gente enxerga algumas coisas no líder ou no supervisor, quando na verdade o problema está comigo. O problema está aqui. Deus está tratando meu orgulho, Deus está tratando a altivez que havia no meu coração. E eu vou, aquele líder, por que ele está assim? Aquele supervisor, uma reunião, outra reunião, uma reunião na hora do culto. Pastor Ricardo, uma reunião na hora do culto. Aleluia. Levi com sua espada trouxe maldição para si mesmo e para toda a sua família, mas com a mesma espada. Olha o que aconteceu. Êxodo capítulo 32, versículo 25 ao versículo 29. Diga bem alto: Deus é um Deus de oportunidades e recomeços. Êxodo 32, 25 ao 29. Não vai me dizer que você já viu isso na novela de Moisés, viu? Por favor, aleluia, os 10 mandamentos. Você tem que ler a Bíblia, irmãos. Fica só assistindo os 10 mandamentos, não vai ler a Bíblia. Amém?
Glória a Deus. Olha o que diz: e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se, para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele os filhos de quem? Os filhos de quem? Sabe por que os filhos de Levi? Porque Levi já tinha morrido há muitos anos atrás. E a história foi sendo passada. E quando surgiu a oportunidade, os filhos de Levi vieram e se apresentaram. E disse-lhe: assim diz o Senhor, Deus de Israel, Moisés dizendo para eles: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E todos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Portanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas o quê? Mãos ao Senhor, porquanto cada um terá contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para que ele vos conceda hoje uma. Quando os filhos de Levi ouviram que havia uma oportunidade para passar limpo aquela maldição que fora lançada de Jacó para eles, que eles carregariam um conselho equivocado, violência, o que eles fizeram? Eu me coloco à disposição, Moisés, aleluia. E nenhum dos outros descendentes de outras tribos se juntaram, só os filhos de Levi. E Moisés disse: consagre as suas mãos agora, porque vocês vão receber uma benção. Aleluia. Eu não sei o que os seus pais fizeram lá atrás, mas eu sei que agora você tem a oportunidade de fazer completamente diferente. Não sei como era o seu pai na sua casa com sua mãe, se ele dava uns gritos na sua mãe: cadê o café, o almoço? Ouça, você pode fazer agora diferente, consagrando a sua voz ao Senhor. O seu lar não é lugar de gritaria. Seu lar não pode ser lugar de gritaria. Consagre a sua boca ao Senhor. Quando gritar é para gritar aleluia. Para o vizinho ouvir de lá do outro lado e dizer: ah, voz bonita. Eu estava lavando roupa um dia, lava roupa, e aí começou a cantar, a vizinha gritou de lá: ah, meu, que voz bonita é essa? Aí a gente chegou a tomar um susto. Eu falei: meu, se estivesse falando da vida de alguém agora, ela tinha ouvido. Consagre a sua vida ao Senhor, para que Ele te abençoe. Esse é o caminho para você que quer servir ao Senhor. Perfil do servo: ele é um filho. O que acontece em Êxodo 32 é respeito à autoridade de Deus que estava sobre a vida de Moisés. Segundo, obediência à ordem de Moisés. Terceiro, consagração das mãos que foram antes instrumentos de atitudes erradas que traziam prejuízo a toda a família. Quando alguém se converte, a gente diz assim: olhe lá agora, veja, todo esse povo é a sua nova família. Não é assim que a gente faz? A gente não faz assim? Essa é a sua nova família. A pessoa vira e olha tanto de gente, fala assim: meu Deus do céu, se esse povo todo resolver ir na minha casa, eu estou perdido. Se todo mundo resolver vir me visitar.
ele passa a ser da família. E tudo que essa pessoa fizer daqui para frente, carrega o nome, o meu nome e o seu nome também. Carrega o nome, o nosso sobrenome, que é Jesus de Nazaré. Então, quando você ou alguém que faz parte da família comete alguma coisa errada, o que acontece? Olha lá, diz ele que é da família dos crentes em Cristo Jesus. Olha lá, diz ele que é da família de André, diz ele que é lá da família de Vivelino. E quando o Vivelino chega numa casa para consertar lá a fiação elétrica, o dono da casa diz: fulano é lá da sua igreja, Vivelina? Aí Vivelino diz: é. Aí a pessoa diz: ele é tão diferente de você, não é, Vivas? Aí ele diz: é. Porque está trazendo prejuízo para a família, não se arrependeu, a vida não foi transformada, não foi mudada. E eu quero dizer para você: Deus não te fez um filho para viver de forma descontrolada, trazendo prejuízo para a sua família. Somos uma família. Essa família precisa ser exemplar, para que outros queiram fazer parte dela. Primeira coisa é que você precisa aprender a ser filho. Perfil do servo: ele é filho. Quando alguém não é filho, ele é o quê? Quando alguém resolve desobedecer, ele é reconhecido como um rebelde, aquele que não obedece, não se submete, aquele que toma atitudes que prejudicam a sua família. Olha o que diz, não precisam os irmãos abrirem, já estou encerrando. Deuteronômio 17:12 diz assim: mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Está achando dura a palavra? Pois era o que acontecia no passado. Números 17:10. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Olha o que diz 1 Samuel 15:23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o que diz Jeremias 16:12. E vós fizestes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito de seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Olha o que diz Jeremias 18:12. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. O que a gente vê aqui nesses textos que eu li? Severidade de Deus contra aqueles que, ao invés de ser filhos dignos da família, resolvem ser desobedientes, desordenados e rebeldes. Mas olha só o que diz Provérbios capítulo 3 até o verso 14, versículo 14. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.
Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes na sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor sabedoria do que os artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Aleluia. Quer servir ao Senhor? Seja um filho de verdade. Peça a Deus: Senhor, alinha o meu coração de acordo com a tua vontade e o teu propósito. Como é que é o jeito dessa igreja de ser igreja? Então eu preciso me encaixar. Eu preciso me encaixar aqui. Eu preciso servir bem onde eu estou. Eu preciso cuidar das pessoas que Deus está colocando na minha célula. Eu preciso amá-los. Mas aquele irmão, ele chega na célula, ele fala tão alto. Ele vai com os perfumes tão fortes. O perfume dele é muito forte. Não dá para sentar perto dele. Inclina o coração. Aleluia. E comece a desenvolver amor. Tem coisa, irmãos, que você precisa orar para Deus colocar dentro do seu coração. E uma delas é amor pelo perdido. Quem é que olha uma reportagem nos canais de TV, nos noticiários, vê um ladrão roubando alguma coisa ou matando alguém? Você tem amor por aquele ladrão? Você tem amor por aquele homem que matou poucos meses atrás um médico brilhante, renomado no Rio de Janeiro, um médico que salvou centenas, talvez milhares de vidas, porque ele já tinha muitos anos de medicina. Ele foi morto a facadas na orla, no Rio de Janeiro, na praia, não sei se foi na praia do Flamengo, e ele foi morto, e a comunidade toda ficou sensibilizada, porque ele era um médico extremamente conhecido, um homem assim, com um coração gigantesco, e a comoção foi total, e todos pediam justiça, todos queriam ver aquele assassino preso. Quando você olha numa situação dessa, é óbvio que é uma situação extrema, é claro, estou dando um exemplo extremo aqui para os irmãos. Há situações extremas que nós precisamos pedir: Senhor, põe amor no meu coração. Tem pessoas no discipulado que elas estão andando com você, elas andam 1 milha, andam a 2ª milha, andam uma 3ª milha, e quando elas veem que está funilando, Deus está tratando em áreas que ninguém teve coragem de tratar com você, Deus está tratando ali, ou usando o seu supervisor, o seu discipulador para tratar aquilo, aquela pessoa diz: não vou andar mais com fulano. Mas por quê? Qual o motivo? Não, eu não estou dando muito bem com ele. Eu quero dizer para você que pode não estar dando muito bem com o seu líder, o seu supervisor. Está na hora de você pedir ao Senhor: Deus, me ajuda a inclinar o meu coração, porque eu preciso ser tratado pelo Senhor. Aleluia, eu preciso ser tratado pelo Senhor. Me ajuda a inclinar o meu coração, Senhor, eu te peço, coloca isso no meu coração. Aleluia. Você não pode parar onde você está, você precisa continuar caminhando. Amém?